Fran. Oi, Esther, tudo bom? Tudo. Oi, Fran. Oi, Isabela. Oi, Fernando. Oi, Vitor, Lívia, Ana Júlia, Henrique. Oi, Fran. Oi, tudo bem com vocês? Oi, Bruno. Oi. Deixa eu aumentar meu volume. Oi, Fran. Oi, Júlia. Oi, Grazi. Oi, Caio. Tudo bem com vocês? Professora, hoje a live vai terminar rápido? Ah, não sei. Pelo menos 1 hora de live, né? É umas... porque eu tô fazendo atividade agora, porque eu não tinha achado o carregador do meu computador. Pelo menos até umas 5 horas, né? 1 horinha de live a gente faz. No máximo. No máximo 1 hora. Português hoje é mais interpretação de texto, explicar um pouco o que é as pontuações, vocativo. E aí a gente começa. E aí, como vocês estão? Oi, Beatriz. Tô ótimo. Tá ótimo, é? Passaram bem o final de semana? Sim. E o Dia dos Pais, como foi? Eu fiz uma cesta Inédito. cheia de comidas que meu pai gosta. Ai, que legal. Aí tinha vinho, taça, O Piof, queijo, veio que basicamente... ele gosta, salgadinho, um monte de coisa que ele gosta. Ai, que legal. no Dia dos Pais, veio quase a família inteira do lado do meu pai, quase, né? Aham. E a gente fez várias brincadeiras, Oi, Davi. Legal. O Bruno estava falando? O Bruno falou? Tá ruim algum microfone aí. Não tá ouvindo, não sei quem falou. Oi, Joseph. Ah, mas bem legal, né? Deram um abraço no pai, falou que ama, que é o mais importante. Mas todo mundo gosta de ganhar presente, mas ganhar um abraço, falar que ama é muito importante também. Aqui em casa só foi meu filho, minha nora, eu e meu marido, por causa da pandemia, né? Então, eu não tenho mais pai também, então não fui. Então, era aqui em casa só mesmo. Meu pai já tá morando com Deus, lá no céu, lá. Ele foi dessa pra melhor. Foi lá morar. Tá lá, mas virou uma estrela. O meu avô também. Então, meu pai tá lá. Mas foi legal, mesmo assim foi gostoso, né? Dia dos Pais é sempre bom. Fizeram as lembrancinhas? Nenhuma pessoa morreu de coronavírus na minha família. Só meu padrinho que pegou, mas não morreu. Ah, o Covid tem cura. Sua avó melhorou, Júlia? Sim. Ai, que bom, glória a Deus. Acontece alguns casos que a pessoa não consegue, né? Não consegue se curar, mas a maioria dos casos cura. O meu padrinho, ele nem sabia que ele tinha, ele não sentiu nenhum sintoma. Ele tava com coronavírus, só que ele não sentiu nada. Ele falou que ele só sentiu fome. Ele falou que só sentiu fome. Ah, eu queria ter coronavírus desse jeito, então. Ah, então, tem gente que não tem sintomas mesmo, não tem nada. Tem uns que já ficam mais ruinzinhos, né? Mas, gente, oi. Quem tá falando? A Júlia, que é linda essa máscara. Todos, oi, Júlio. Oi, Léo, todos ganharam a máscara no material? Sim. Vamos tirar uma foto, Bruno. Vamos tirar. Amanhã a gente tem todo mundo de máscara do Objetivo para a gente tirar uma foto, tá? É que a minha tá guardada. Eu também tenho uma. E aí amanhã todo mundo de máscara do Objetivo, certo? Sabe qual é o significado de pai? Também viraria máscara, né? Que ela fica melhor. Josi, tá muito baixo seu microfone. Significado de pai significa paizão, amigão, incrível. Ah, isso mesmo. O nosso primeiro amigo é nossos pais, o pai e a mãe.
E o amigo primeiro e pro resto da vida. O pai vai ser sempre amigo, né? Ô, gente, eu estava olhando aqui as avaliativas de português do primeira semana. Teve aluno que não fez ainda. Eu acredito que esqueceu de confirmar lá, tá? E aqui tem 4 que não fizeram ainda. Dá uma observada lá quem fez e não enviou, porque às vezes faz e não envia, tá? Aliás, também matemática está faltando. Todas as matérias está faltando aluno enviar. Eu acredito que fizeram, mas não enviaram. Essa semana ou da... Semana 1. Ah, tá. Então tem... Patroa, que deu pau no computador agora. Por isso que eu tava no celular. O seu tá tudo feito, Davi. O seu não tem sem enviar. Tudo? Fez também. Quem não fez tudo? Oi. Eu fiz, Fran. Tudo? Tá tudo certinho, meu? Quem falou eu fiz? Vitor? Tá tudo certinho? Tá, Esther, você enviou todos. O Vitor, o Bruno também. Deixa eu ver aqui, Bruno. Eu também, né, Pro? Fernando, Bruno, tudo fizeram, tudo certinho. Mandaram tudo. O Vitor, eu tô vendo aqui. O Vitor eu vi que não tem na português, mas eu vou dar uma confirmada. Tá? O Vitor falta português só, mas eu acho que eu vou confirmar lá. Às vezes eu esqueci de olhar direitinho. Passa batido. O Léo dá uma observada lá, Léo, tá? Mas aí os outros, alguns Professor, também... tá bom, prof. Mas Alguns eu acho o quê? Que faz e esquece de enviar. Não. É isso que acontece. Porque tá lá que estava fazendo, que eu acho que esquece de enviar mesmo. Pro, às vezes o computador faz isso. Você faz, coloca para enviar e sem querer você bate o dedo, coloca no cancelar. Aí você acha que foi, mas não foi. Ah, tá. Ô, gente, e também na hora de enviar, confere se você fez mesmo, porque às vezes erra tudo Ô, Pro. sem querer. Oi. Ô, professora, mas eu fiz aqui a de português da semana 1. Ah, então é que eu não olhei direito lá, Vitor, tá? Professora. Oi. Ontem eu fui na casa do meu avô e a minha tia falou que você falou com ela. Quem é sua tia? Fala só o nome, Léo. Ele esqueceu o nome, eu acho. Mano, como é que Onde ela alguém mora, esquece o sua nome tia? da tia? Onde ela mora, sua tia? Léo, tá desligado. Meu Deus, cara. Meu avô é o Zé da Linguiça. O Zé. Ah, a mãe do... João? A sua tia, a mãe do João? Aham. Nossa, faz tempo que eu não converso mais com ela. Muito tempo. Professora, Oi. naquela parte que vai enviar, naquela parte que vai na hora que vai enviar, que tem lá, enviar avaliativo ou cancelar, voltar à revisão. Que daí, eu fui lá, eu procurei, eu tô com essa dúvida. Continua o tempo ou você já tá enviando? Como que é? Naquela hora lá que você escolhe se você vai revisar ou vai já enviar avaliativa? Não, só conta quando você envia. Então, enquanto eu estiver naquela tela, vai continuar contando tempo? Vai continuar contando o tempo. Por Ah, isso que tá, tem tá gente que bem. fica Uma vez, lá. eu deixei, eu comecei, só que aí tava tarde e eu só consegui terminar 2 dias depois. Aí apareceu que eu demorei 2 dias para fazer. É, demora, porque às vezes a pessoa entra, dá uma olhada, depois entra de novo, né? Então não faz, só dá uma observada para depois enviar. Ou faz. E o que acontece muitas vezes, faz e esquece de enviar. Essa é o prontinho, acaba esquece de enviar. Certo? Pessoal, então vamos lá começar em português hoje na nossa aula, certo? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Alguém sabe como que põe a foto ali no participantes? Eu não sei.
Foto? Pra que colocar foto? Ah, não sei. Eu sei, mas... Mano, ninguém tá de foto, né? Só o Henrique. O Henrique tá, né? Mas ninguém tá de foto. Eu aprovei o Henrique, só que o meu dele tá meio torto, por isso. Ô, Pro, Pode perguntar pro Henrique, né? Ninguém mais tá, professora porque ninguém mais Lia sabe. pede Oi? pra colocar... A professora Lia pede pra colocar certinho. Eu coloco de caneta azul, tudo bem? Tudo bem. Pode pôr de caneta azul ou de lápis mesmo, se quiser. Aí fica a seu critério, tá? Então, vamos lá. Começando a nossa aula, a nossa apostila, unidade Tantas Lendas. Estamos trabalhando sobre lendas, que é o mês de agosto, é o mês do folclore, e nada mais interessante que a gente trabalhar com lendas, né? O que a gente tem que saber é o seguinte, que lendas são histórias inventadas, passadas de pais para filho, vai passando, e na verdade, ela serve para quê? Para explicar fenômenos naturais, da natureza, que não se consegue entender, não se consegue compreender, então criaram-se muitas lendas, as nossas lendas, a maioria delas, né, muitas delas são de origem indígenas. Essa que a gente já vai aprender nas nossas apostilas, muitas delas são de origem indígena mesmo. Então, a lenda é o quê? E lenda não são verdadeiros, não existe esses personagens, são inventados, são criados. Para explicar por quê? Para a pessoa não sabe Quem explicar fez as algo. lendas ele é bem criativo. Que nem a lenda do Sarenhead. Todo mundo fala que existe, mas eu A acho que lenda é que eu fake mais news. a lenda que eu mais conheço é da Mula Sem Cabeça. Por quê? Ela serve para Não quê? me lembra. Não me lembra. Pessoal, como eu já falei, a lenda não existe, são personagens criados, inventados, para explicar fenômenos que não se entendem, certo? Por isso que essa mula sem cabeça, essa pererê e esse monte delas que tem são elas indígenas mesmo, que os índios criaram para explicar fenômenos que eles não entendiam, certo? Pra desfazer a maldição da mula sem cabeça, tem que puxar uma coisa de ferro que tem na cara dela ou tirar uma gota de sangue, que daí a maldição passa. Tem cabeça? Uhum. Não tem cara. O fogo é a cabeça dela. Ô, Fer, deixa eu falar uma coisa. Um dia, a minha prima me contou assim: Vitor, nunca faça o ritual da mão sem cabeça. Que era... Fui eu que te contei isso. Não, foi minha prima. Que ela falou assim, que tem que ir numa igreja que tem uma cruz, aí depois tem que falar mula sem cabeça 3 vezes. Primeiramente, que todo mundo vai fazer isso. Vamos voltando aqui. As igrejas têm cruz. Pessoal, vamos voltar aqui. Se ela não existe, se são histórias inventadas, esses rituais não têm nada a ver. Exatamente. Essa é a questão, certo? São Se histórias você deixassem entrar na igreja lá. Não, elas não têm nada a ver, são histórias que foram inventando. Certo? Então, vamos lá começar. Oi. A minha é que a gente estava falando de monstros quando a gente estava passeando, aí minha mãe disse que ela acreditava nas histórias de terror antigamente, quando ela era criança, como o Homem do Saco. Superstição. Então, são histórias, né? São histórias por quê? Meu Deus! Elas foram inventadas para explicar coisas que não se entendiam. E também para assustar as criancinhas. Pessoal, para pôr medo nas pessoas, era essa a intenção, certo? Então, era para se proteger, para pôr medo, certo? Então, oi. O Homem do Saco, ele é fictício, mas tem uma coisa que é real dele, o rapto de criança, né, que tem. Mas os rápidos de criança... Essa história do Homem do Saco, ela é uma lenda urbana, né? Tem alguém no saco, né? A lenda é uma lenda urbana, gente. Por que é uma lenda urbana? Qual é o ensinamento dela? Para a criança não conversar com qualquer um. Não ir pegar doce de qualquer um, não conversar com qualquer um. Professora, um dia minha... Pior que tem algumas pessoas que sequestram crianças, né? Sim, tem, claro que tem. Mas
tenho não vergonha até necessariamente hoje. ele não vai estar A minha mãe. levando um saco nas Posso costas. falar, Fran? Posso falar, Oi, Fran? pode. Um dia eu tava com a minha mãe, aí depois ela falou, tinha um cara aqui na minha rua vendendo bala. Eu acho que era isso, bala rosa. Ah, sei. Tipo aquelas balas Sete Belo. Uhum. Sim, Ó, Sim. minha mãe falou, ó, não pede aquela bala não, tá, filho? Ah, Minha mãe então não também pode. A fala gente não isso. pode pegar Uma doces vez, estranhos, a gente não pode Não conversar pode com estranhos na pegar, rua, porque então a gente não pode. não pode Então pegar, vamos porque dar às vezes início. você acha que a pessoa tem boa intenção, só que não tem. Ela coloca veneno, E essas pode coisas ter pra Isso alguma ganhar coisa na dinheiro. bala, né? Exatamente. Pode Então ter aqui, algum a nível nossa história que vai começar é no sítio Piscou Passou. Bem legal o nome do sítio, a história da dona Berenice e do seu Romeu, que conta a história do sítio. A dona Berenice a veio Lia contar a fez uma coisa muito história. legal no final da aula. Sim, a dona Berenice veio no final da aula contar uma história. Na semana 2, a dona Berenice também vem contar a história. E se Novamente, fosse mesmo, dona quem já Berenice? assistiu pode ver que ela vem. Eu não assisti toda a aula, mas eu vi que ela vem, certo? Então, ela está aqui. No início, ela fala assim, para você fazer um jogo, não era isso? Fazer um jogo na sua casa. Ou teve aluno que falou, professora, eu não vou fazer o jogo, mas eu vou escolher uma cartinha e vou escrever sobre ele. Pode ser? Pode ser, com certeza, gente. O importante é você produzir um texto, certo? Escrever sobre aquele personagem, sobre o que você sabe daquele personagem, certo? Porque na página 131 fala o seguinte, ó. Agora que você já participou do jogo, quem passou por aqui, é hora de ajudar os donos do sítio Piscou Passou na produção de um cartaz. No estilo Procura-se, você escolherá uma das personagens das suas rodadas e montará o folheto com todas as informações que ajudarão a identificá-lo pelo sítio da dona Berenice. Ô, professora, Seu Romeu. Oi. eu tive dúvida aí se era para colocar o telefone real ou o telefone falso. Tanto faz, sem problema nenhum. Eu inventei um. Eu coloquei o meu, eu coloquei o meu real. Eu inventei procura. Por exemplo, assim, ó, se tivesse, você ia procurar um Saci Pererê, procura-se. Aí você, como você tinha que descrever, como a professora Lia falou, né? Menino de gorro vermelho, de uma perna só, que fuma cachimbo, é travesso, é sapeca. Eu escrevi procura-se, aí eu desenhei o Saci Pererê do lado, né? Aí eu escrevi características, aí eu escrevi 3 características embaixo. O meu eu eu fiz vermelho, cor de rosa. uma perna só, Eu fiz a cachimbo cuca. na boca. Cachimbo na boca. Isso mesmo. Então você fez a cuca. Por exemplo, fiz a cuca. Jacaré de cabelos. E botar um personagem lá. Então você vai escrever da cuca. É um jacaré de cabelo. Que cor que é o cabelo da cuca? Vermelho? Castanho ou loiro? É de dentes grandes, né? Faz poção mágica. Você vai fazer, por exemplo, da mula sem cabeça. Uma mula que não tem cabeça. Um paninho lá. 2. E o que é importante? Aí você vai fazer o quê? Você vai escrever as características, vai escrever o telefone de contato, porque, por exemplo, quando você vê um cartaz num poste, assim, ó, o quê? Você vê um cartaz. Qualquer pano. Pano. Pega um pano aí. Qualquer um. De pia, pode mesmo. Isso mesmo. Caio, desliga o microfone, Caio. Aí, gente, ficou com vergonha. Aí você perde. Você vê um cartaz na rua que sumiu um cachorrinho. E nesse cartaz está escrito a descrição do cachorro, tem a foto e depois tem um telefone de contato, né? Não adianta você achar o cachorrinho e não ter para ninguém, para quem comunicar. Semana passada mesmo eu vi no Facebook, tinha um cachorrinho que tinha sumido, o nome dele era Caramelo. E o Caramelo não aparecia, de repente, aí os donos postaram que o Caramelo foi encontrado. Uma pessoa numa chácara aparecia e encontrou o cachorrinho
e ligou para o dono foi buscar. Então, tem que ter as informações todas aí, certo? O almanaque, como a professora... nós faremos depois. Com as professora, você já viu que sumiu um cachorrinho aqui na rua? Sumiu? Sumiu. Só que foi ano passado. Ano passado, metade do ano. Não vi. Foi a... Aqui, ó. A hora da história que tá lá. Os povos, a partir dos seus costumes e tradições, criam histórias que representam a cultura dos seus países. A lenda que você vai conhecer agora é a de origem maia, uma antiga civilização da América Latina. Essa história está apresentada em uma maneira bem especial, que era lá o QR Code, que você clicava, você colocava lá o seu celular. Eu estava em casa, por isso que eu não consegui fazer isso. Mas a professora Lia postou lá também o vídeo do QR Code, não foi? Também? Que eu acabei não assistindo. Ou a historinha que ela estava contando lá, que foi Como Nasceram as Estrelas, que era a história que ia lá começar. Mas aqui, primeira coisa que nós vamos começar aqui, ó, análise e reflexão sobre a gramática, que começa lá a nossa história. A interpretação de texto, era a interpretação de texto que tinha, não fiz o meu aqui. O que nós vamos aprender aqui? A gente precisa aprender aqui sobre vocativos. Então, é isso que nós iremos aprender agora. Vocativos, professor, eu nunca vi esse nome, né? Um nome esquisito, diferente, né? Eu acabei de ver. É o que nós... Oi. Você já viu um colar desse daqui, ó? É um coração no meio. Aí aqui tem um imã. Você dá a outra parte para sua amiga e quando ela se encontra, você junta o coração. Ai, que legal! Bem legal, tipo para você encontrar seu amigo. Aí, gente, nós vamos à primeira aula de português, os vocativos. O que é um vocativo? A professora Lia já explicou direito, mas eu vou explicar novamente. Nós vamos estudar alguns sinais de pontuação, certo? Algumas pontuações que estão aí no texto, que nós vamos estudar. Mas o primeiro que a gente vai ver é o que é um vocativo. Vocativo tem a função de chamamento, de invocar, evocar. Na frase é separado por vírgula do restante da frase. Exemplo, Carlos, venha tomar banho. Qual que é o vocativo dessa frase? Carlos, venha tomar banho. Carlos, porque ele é o vocativo. E olha, ele tá separado. Vocativo, ele pode estar no começo da frase, no meio da frase, no final da frase, certo? Olha, venham aqui, meninas. Uma coisa que a gente tem que saber, o vocativo, ele está sempre separado de uma vírgula. Ele vem antes ou vem depois de uma vírgula, certo? Então, a gente precisa ver, ó. Ele está sempre solo, né, Pro? Ele está sempre solo. Isso, ó, tá lá. Por exemplo, Davi, venha tomar banho, a mãe fala, certo? Então, tá separando, o vocativo é a palavra Carlos. Vocativo não é a vírgula, vocativo é a palavra, o nome, que eu estou chamando. Por exemplo, você fala assim, cachorro, sai daqui, né? Um cachorrinho que está lá te enchendo as paciências. Estou chamando alguém, certo? Aí, como nós estamos falando do vocativo, que o vocativo ele vem separado de uma vírgula, então a gente vai estudar como a vírgula é usada para. Quando nós usamos uma vírgula, certo? Separar nome de uma relação. Eu vou relacionar a banana, a laranja, a maçã e o abacate são frutas saborosas. Eles estão separando. Por exemplo, se eu falar assim, ó, o Fernando, o Júlio, a Júlia, o Vitor são excelentes alunos. Eu estou separando, estou fazendo uma relação, certo? Então, estou separando. Por que eu falei eles? Porque é eles que estão aparecendo aqui na minha telinha agora. Por isso que eu estou vendo eles, então eu falei o nome deles, tá? Não é que eu vou falar o nome do... eu não falei os outros, que os outros não é. Estou explicando direito. Isso foi um exemplo. Então, demonstração. Coisa, é uma relação. É para separar os nomes de uma relação. Por exemplo, eu fui no mercado e comprei chocolate, vírgula, refrigerante, vírgula, pão, vírgula, queijo, vírgula. Cebola.
E aí vai indo, vou separar. Separar palavras que indicam chamamento, que são lá os vocativos. Marina, vem almoçar. Olha lá, eu estou separando o vocativo da frase, então eu uso uma vírgula. Separar os lugares das datas. Nossa, tem um F aqui, ó. Das datas. Exemplo, Belo Horizonte, 10 de junho de 2006. Vocês lembram que todo dia que eu colocava o cabeçalho na lousa, eu colocava Itupeva, vírgula. Aí eu colocava a data, certo? Então, eu vou separar o local, né, os lugares da data. Então, eu vou usar uma vírgula. Eu não faço... A vírgula, gente, ela não está lá só para enfeitar um texto. Para a gente dar uma parada no texto também, para dar sentido na frase. Porque quando eu leio uma frase direta sem vírgula, fica sem sentido. Fala, Davi. Professor, ainda mais. Eu só tava pensando naquele meme do dinossauro, né? Que ele fala com F, né? Então, eu acho que na hora que eu arrumei aqui, eu coloquei um F sem querer. Ponto final. O que é um ponto final? O ponto final indica o fim de uma frase afirmativa ou negativa. As crianças discutiam para ver quem começava o jogo. Afirmativa ou negativa. Não, eu não vou no jogo. Uma negativa. Afirmativa. Essa menina, a menina é muito bonita. Tô afirmativa, certo? Então, ela vai estar um ponto final. Eu preciso terminar uma frase, eu coloco um ponto final, certo? 2 pontos. Os 2 pontos a gente usa quando vai num texto. Alguém vai falar, então, ó, para indicar que alguém vai falar. Exemplo, Patrícia disse, eu tenho que colocar 2 pontos. 2 pontos. 2 pontos, aí na linha de baixo, parágrafo, travessão, quero comer bolo, certo? Então eu preciso. Então, antes de alguém falar, eu uso 2 pontos. Antes de uma enumeração, olha lá, os personagens da história são, eu vou enumerar, Clara, Pedrinho, José e o soldado, é isso? É soldado a palavra? Que não estou aparecendo aqui. Ana Clara. Soldado, isso mesmo. Então, gente, ela vai estar lá, vai enumerar, mesma coisa, eu fui no mercado e comprei, 2 pontos. Banana, vírgula, batata, vírgula, laranja, vírgula, entendeu? Então, eu vou estar enumerando. Então, 2 pontos antes, quando alguém vai dizer, quando alguém vai falar alguma coisa, Maria disse, Maria falou, Maria exclamou, Maria gritou. Aí alguém vai falar alguma coisa, certo? O travessão, quando alguém vai falar. O travessão usado para indicar fala de um personagem num diálogo. Exemplo, Priscila, vá devagarinho, não faça barulho. Olha só, tem aqui, ó, eu tenho ponto de exclamação. Por que ponto de exclamação? Porque Priscila é uma interjeição, que a gente vai aprender também isso. Vá devagarinho, uma forma... E o ponto final também a gente pode colocar, ponto final numa fala imperativa também. Vamos lá. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. Exemplo, Paulo colocou os livros na estante, depois arrumou o quarto. Gente, eu estou ouvindo gente fazendo barulho e não está prestando atenção. É necessário prestar. Português, vai ver o que vem isso daqui de novo, precisa prestar atenção. Reticências. Reticências nós não usamos tanto no nosso texto, né? Mas elas estão aí para isso. Tá bom, Júlio, não fala mais para o cachorro sair. Tá bom. Reticência indica que o pensamento ainda não está completo, que foi interrompido. Exemplo, estava escuro. Todos dormiam. Olha lá, os meninos ficaram quietos. 3 pontinhos. Muito quietos. 3 pontinhos. Então, quer dizer o quê? Indica que o pensamento não está completo, não foi interrompido, certo? Aspas. As aspas são indicadas para indicar citações. Exemplo, ordem e progresso é o lema da bandeira brasileira.
chamar a atenção com uma palavra ou expressão. Exemplo, os bonecos de pau não existem. As aspas também são usadas num texto jornalístico para indicar que alguém vai falar. Cada texto tem uma estrutura diferente. Num texto de jornal, não se fala assim, a menina disse : travessão. Vai estar apresentado assim, a menina, geralmente tem a idade entre parênteses lá que eles colocam, aí abre aspas, fala o que a menina disse, fecha aspas. Então, dependendo do texto, né, num texto jornalístico, um texto de jornal, de revista, se usa aspas também, certo? Então, para chamar a atenção de uma palavra, para indicar uma citação, então se usa as aspas, certo? Então, são alguns casos que se usam as pontuações. Então, a gente volta na nossa apostila. Apesar que a professora Lia já fez tudo aqui, né? Já foi feita tudo na aula, mas a gente vai corrigir também, certo? Então, vamos lá, ó. Leia o texto abaixo. Então, o texto abaixo era para pontuar, certo? Brilha, vírgula, brilha. Nós vamos colocar o vírgula, porque, ó, que tal aplicarmos os estudos sobre os sinais de pontuação? Dessa vez, vamos refletir sobre os 2 pontos do ponto final e da vírgula. Então, tá lá. Brilha, vírgula, brilha. É o nome do texto. Então, você vai pontuar corretamente, porque uma frase sem pontuação não tem significado, ela fica muito confusa. Eu preciso pontuar para minha frase ficar mais, para o meu texto ter mais um significado melhor. Então, fica lá. O brilho de uma estrela varia conforme a energia que elas liberam e que longe estão da Terra. Ponto final. O A aqui, ele está com uma letra maiúscula porque ele é o início de frase. A cor também varia de acordo com a temperatura. 2 pontos, porque eu vou enumerar. Estrelas mais quentes são brancas ou azuis e as mais frias, vírgula, são laranjas e vermelhas. Então, eu estou pontuando corretamente minha frase, certo? Professora. Oi. Professora, é bem estranho, né? Que as laranjas e vermelhas são frias e as brancas e azuis são quentes, né? Geralmente é o contrário. Geralmente é o contrário, por quê? Por causa que azul é mais frio e vermelho é mais quente. As cores mais quentes são brancas e azuis e as frias são laranjas e vermelhas. Essas são. Na verdade, as cores elas têm essa. Mas a estrela é ao contrário. Você notou que o texto acabou de ler não foi pontuado? Então, era para pontuar. Um colega pega os lápis coloridos e coloca os sinais de pontuação. Já foi feito. Tarefa realizada. Agora verifique se as outras duplas. Nós iríamos fazer em sala, não deu para fazer, então vai feito em sala. Foi feito na aula da professora Lia, vocês fazem em casa. Relembre esse trecho do texto. Como nasceram as estrelas. Era uma vez, um mês de janeiro, muitos índios e ativos. Caçavam, pescavam, guerreavam. Qual é a função dos 2 pontos em destaque no período acima? A função dele é anunciar uma numeração. Ele não é fala de ninguém está falando. Não vai encerrar uma frase. A gente não encerra a frase com 2 pontos. Então, ele vai enumerar, falar o que eles faziam. Eles caçavam, pescavam e guerreavam, certo? Aí tá lá, o próximo. Leia o período apresentado a seguir e localize onde os 2 pontos devem ser colocados. Então, vamos lá aqui, ó. Nas tábuas não fazia coisa alguma. 2 pontos. Deitava-se nas redes e dormiam roncando. E a comida? Só as mulheres cuidavam do preparo dela para terem todos o que comer. Coloque 2 pontos que estão faltando. Os 2 pontos aqui, ele vai enumerar também, certo? No recreio, combinamos de fazer um pouco de tudo, tomar lanche, jogar bola e beber um pouco. Vou ter que pontuar aqui, tá lá. No recreio, combinamos fazer um pouco de tudo. 2 pontos. Jogar bola e bater um bom papo. Então,
eu estou enumerando. Olha lá, na festa da escola haviam muitos convidados, pais, professores, funcionários e ex-alunos. Eu vou colocar o sinal de pontuação no lugar certo, os 2 pontos. Na festa da escola havia muitos convidados, 2 pontos. Pais, professores, funcionários e ex-alunos. Vocês, depois de ter feito, de ter corrigido, pode colocar de colorido os 2 pontos. Pode usar a caneta, a canetinha, que fica, desde que esteja certo. As mães disseram, vamos voltar a trazer conosco os curumins. Vamos voltar e trazer conosco os curumins. As mães disseram, 2 pontos. Porque sempre quando alguém vai falar alguma coisa, antes eu tenho que colocar 2 pontos, que essa é a minha pontuação correta. Certo? Aí tá lá. Em um trecho da lenda Como Nasceram as Estrelas, os garotinhos pedem que a avó lhes prepare um bolo de milho. Vamos imaginar como os garotinhos provavelmente faziam esse pedido à vovó. À avó. Ô, gente, esse texto, a lenda Como Nascem as Estrelas, ela fala em bolo de milho, né? Tinha tarefa, não sei se vai ter ainda tarefas. Ô, Júlio, presta atenção, meu querido. Tinha tarefas que falavam para mandar receitas de bolo de milho. Você quer café com pão ou sem pão? Café com pão. E antigamente, o que a gente fazia, né? Antes, não ano passado, até o... Vitor, desliga o... Fecha o som, Vitor. Isso. O que a gente fazia, né? Ano passado eu já não fiz mais. No final do bimestre, do 3º bimestre, a gente sempre fazia bolo de milho na escola com os alunos. Eles gostavam demais. Então, ano passado eu já não fiz. Mas era bem legal. A gente fazia bolo de milho e eu fazia bolo de milho e eu trazia pronto bolo de cenoura de casa. Era bem legal, né? Então, fazer bolo de milho e eu vi um bolo de cenoura, Pro? Eu fazia um bolo de milho na escola e trazia um outro bolo de casa já pronto. Né? Em um trecho da lenda Como Nasceram as Estrelas, os garotinhos pedem que a avó lhes prepare um bolo de milho. Vamos imaginar como os garotinhos provavelmente fizeram esse pedido à avó. Eu achei esse texto muito estranho. Como Nascem as Estrelas? Eu também. Ela é uma lenda maia, eu acho ele muito interessante. Mas ele é uma história que não tem nada a ver, porque os meninos viram estrela e as mães viram onças, né? Por isso que eu achei nada a ver. É muito estranho. E olha só, é só para ser lenda mesmo que a mãe vai cortar a corda para baixo dela, para elas caírem, né? E como os colibris conseguiram colocar um cipós até no céu, é lenda, é para explicar histórias que não se tem explicação, certo? Então fica lá, vovó, a senhora poderia fazer um bolo de milho para nós? Note que nessa frase os curumins se dirigem à vovó. Em nossa língua, esse chamamento é chamado de vocativo, como eu disse lá já. Então, ele é separado dos outros termos da frase por uma vírgula. Olha lá, mamãe, podemos brincar na mata? Mamãe, vírgula, mamãe é o vocativo. Olha lá, voltem aqui, crianças. Crianças é o vocativo, certo? Releia o trecho do texto. Aí está lá o trecho do texto. E aí, então, chamaram os colibris para que amarrassem um cipó no topo do céu. Escreva como você imagina que as crianças fizeram esse pedido aos colibris. Use um vocativo na sua frase. Aí está aqui, ó, um exemplo. Colibris, vocês podem amarrar um cipó do topo do céu? Vocês fizeram essa frase? Eu escrevi colibris, amarra um cipó no céu, por favor. Pode ler. Assim, por coincidência, foi igualzinho da Proli. Eu tinha pausado o vídeo, aí eu escrevi, porque todas as coisas ela mandou fazer de tal página a qual, aí eu fiz. Só que por coincidência, quando ela leu, era igualzinho o meu. Muito bem, sem problema nenhum. Alguém fez diferente do que está O aqui? meu tá... Eu fiz diferente, Pro. Colibris, vocês poderiam amarrar esse cipó no céu? Ah, legal. Alguém mais? Pro, eu fiz colibris, amarrem um cipó no céu, por favor. Legal. Alguém mais? Pro, sua voz estava rouca. Ah, estava rouca? É que eu falo demais, Júlio, por isso. Alguém mais?
Aí vamos lá aqui no próximo, então. Coloque as vírgulas que estão faltando nas frases abaixo adequadamente. Depois enumere cada frase relacionando a vírgula à razão que justifica seu emprego. Então, lá, São Paulo, vírgula, 18 de outubro de 2020. Oliver, venha jantar. Quero um sanduíche com queijo, alface, tomate e presunto. Rua Caetés, 226. Atletas, jornalistas, atores e profissionais da saúde fizeram parte da divulgação da campanha de vacinação. Então, quando a gente vai colocar lá a frase A, separa o nome da cidade e do mês. Está separando o nome lá da cidade do mês, do dia. O B, fala que ele é o quê? Separa o nome das pessoas que se chama do restante da frase. Seria o vocativo. O C, separar elementos de uma numeração. Está enumerando lá que nós aprendemos. O D também é o mesmo que o D. Separar o nome da rua do número da casa, que é quase igual lá ao número o A também. E o U, que ele está fazendo uma separação de elementos da numeração, o atleta e tudo mais, certo? Então, ele está fazendo uma enumeração. Além de traduzir a emoção de personagens, os sinais de pontuação são elementos da língua responsáveis por separar as informações de um texto e assim relacioná-los. Chegou o momento de completar a pontuação de um texto inteirinho. Para isso, leia a orientação dadas a seguir. Esse exercício, a professora Lia ficou de corrigir na aula que vem, não foi? Não sei. Ou ela corrigiu na aula? Deixa para corrigir na aula que vem. Na aula que vem, não foi isso? Que eu assisti lá um pedaço. Então, você faça a pontuação, ó. Faça uma primeira leitura do texto, reconheça os sentimentos expressos pelos personagens, as informações, datas e localize onde o sinal de pontuação deve ser colocado. Primeiro você leia. Apesar que ela contou a história lá da vovozinha, né? Da vovó Berenice, não foi? Em cima da história, você vai lá. Reflita sobre qual sinal de pontuação deve ser colocado e pontue o texto. Quando finalizar a tarefa, faça a leitura completa, saboreando uma das mais belas lendas brasileiras, é o da Vitória Régia. Então, gente, leia primeiro, depois pense nos sinais de pontuação, não coloquem colorido ainda, tá? Façam de lápis. Depois que vocês assistirem a aula da professora Lia dessa semana, da segunda semana, já está a pontuação lá. Se a pontuação estiver correta, de acordo com a sua, você pontua em colorido, certo? Para esta semana, tinha tarefa? Não, né? Não. Não, né? É porque não tem apostila ainda, né? Então, não tinha tarefa para essa semana. Não, né? Eu acho que tinha. Não teve. Não teve. Eu assisti o vídeo. Eu não escutei a professora Lia falando de tarefa. Eu não escutei. Pessoal, eu quero explicar um negócio para vocês aqui. Ele não está de português, mas ele é de matemática. Eu vou explicar uma coisa que uma aluna da professora da professora Cidinha questionou ela. Lá na página 17 de matemática tem um exercício. E quando vocês assistirem a minha aula, ele está apresentado de uma forma diferente, certo? O quadro que tem na apostila de matemática 17 de vocês está aí. Vocês estão com a apostila de matemática aí? Peguem ela, abram na página 17, quem está com ela aí na mão, ou quiserem pegar... Mas eu não fiz aula de 17 Não é a aula 17, é a página 17, é da segunda semana. Não é da primeira semana, é da segunda semana. Eu vou explicar como faz, para depois vocês não ter dúvida, certo? Essa daí mesmo, Júlia. Que página mesmo? 17, né, Júlia? Página 17. Se vocês pegarem a minha aula, o dia que vocês assistirem a minha aula, ela tá feita de uma forma... Eu apresentei o quadro pronto. Ela tá dessa forma.
Na página 17 de matemática, deixa eu ver se eu estou com ela aqui, não estou com a minha apostila. Ela pede para você colocar quantas vezes os azulejos, um é maior ou menor que o outro aqui, certo? Quando você assistir a aula, você vai entender. Mas como que é para fazer? Então, é uma coisa que você vai pegar lá a sua... Você tem que... Para essa atividade, você vai precisar da régua, certo? Antes de mais nada. Não é para medir, não é para fazer nada. Se você notar, essa atividade, ela tem 5 quadrados, 5 retângulos em branco. Não tem? 2 em cima, 2 no meio e 1 embaixo, certo? Ela tem esses 5 retângulos aqui. Nesse de cima, você não vai fazer nada. Nesse do meio, aqui, você vai pegar a sua régua, certo? E você vai traçar um risco no meio dela. Tá vendo aí, olha? Tá vendo? Você vai pegar a régua e vai passar um traço separando. Esse do meio, que era 2, vai se transformar em 4. Entenderam? Aí depois, nesse de baixo aqui, olha, tá vendo o outro de baixo que tá sozinho? Você vai fazer da mesma forma. Vai pegar a sua régua e vai dividi-lo ao meio. Olha aqui. Certo? Por que eu tenho que fazer isso? Porque aqui eu vou escrever, todo vou escrever. E aqui nesse de baixo ainda, eu vou dividir ele mais uma vez. Ele ficou dividido em 2 partes. A parte de cima e a parte de baixo. Essa parte de cima eu vou pegar a minha régua e vou dividi-la ao meio mais uma vez. Tá vendo o que eu fiz? Viu? Uhum. Depois que eu fiz isso, que eu vou escrever. Aí tá lá a pergunta. Quantas vezes esse azulejo é menor que esse? Aí você vai escrever, olha, 4 vezes menor ou a 4ª parte. Esse daqui, quantas peças de azulejo? Se você assistir a aula, você não sabe o que tem que fazer, certo? Mas ele é para isso. No final, gente, ele é para isso. Olha, tá vendo as separações que foram feitas? Para quê? Entenderam? Porque aqui em cima eu vou escrever de acordo com essa seta. Aqui em cima eu vou escrever dessa seta. Aqui embaixo eu vou escrever desta seta, desse desenho aqui. Aqui embaixo deste desenho. Essa parte que eu dividi, eu vou estar escrevendo deste desenho aqui, olha. Na parte de cima dele, dessa seta, do verde indo para o azul. E aqui, essa aqui de baixo, ó, essa que está escrito metade, ela é do azul para o verde. Quantas vezes o azul é menor que o verde? Ele é metade do verde, certo? Aqui, olha, aqui em cima é para essa seta e aqui embaixo é para esse espaço aqui, ó, do amarelo e o vermelho. Aqui, vou escrever... Oi. Eu vou ter que sair da live, porque eu não acabei ainda de fazer as minhas atividades que eu preciso hoje. Tudo bem. E aqui, gente, é do quantas vezes esse é maior que esse e quantas vezes esse é menor que esse. O que você tem que entender aqui, que você tem que fazer a divisão, a divisão delas. Você tem que passar um traço aqui, passar outro traço aqui, e outro traço aqui. Entenderam o que vocês têm que fazer? Isso precisa ser feito para fazer a matemática. Depois que vocês fazerem essa divisão, aí dá para fazer certinho. Aí você acompanha a minha aula lá e escreve de acordo com o que está lá feito na aula, certo? Que eu deveria ter feito isso na aula e não sei porque eu não fiz. Mas... tem dúvida, depois que vocês assistirem a aula, eu vou estar mandando esse vidinho lá, esse slide lá na Genedu. Na Genedu, passo a passo, vou estar mandando também no grupo, que é o jeito que você tem que fazer a divisão aqui do meu quadro, certo? Então, isso que eu tenho que ver a divisão. Bem fácil. Acabou? Nossa, que pressa, Júlio. Gente, alguma dúvida... Júlio não, Vitor, não é o Júlio, é o Vitor, desculpa. Alguma dúvida sobre vocativos, sobre sinais de pontuação? Ah, professora, mas não está faltando pontos de interrogação, de exclamação ainda?
Tá faltando. Mas isso será trabalhado na aula 4. Na quarta semana vai voltar. A gente não já aprendeu sobre pontuação? Aprendeu, mas vai aprender. Você pode ter aprendido no terceiro ano. Esse ano não aprendeu. Ela vai mostrar mais aprender de detalhes, entendeu? Cada vez vai ficando mais detalhado. Oi. Por que tem aquele sinal, exclamação, interrogação? Tchau! Eu nunca entendi esse conceito. Quando tem o sinal de quê? De exclamação seguido de interrogação. Ah, porque está fazendo uma pergunta e uma exclamação ao mesmo tempo. Ele está exclamando e perguntando. Né? Professora, tchau, Então, viu? Até amanhã. Até amanhã. Tchau, Então, até amanhã. essa é a função. Ele está exclamando e perguntando ao mesmo tempo. Ele está uma mistura de uma pergunta e de uma exclamação. Mais alguma dúvida? Vocativo todo mundo aprendeu, é bem facinho, né? Não tem dúvida nenhuma sobre vocativo, certo? Então, ele vai separar o chamamento, ele vai estar chamando, evocando alguém, certo? Então, é bem fácil. Mais alguma dúvida? Não. Não? Nadinha? Vocês estão 10 nas notas? As notas estão boas aqui mesmo. Na última semana eu só tirei 8, eu acho. Eu tirei 10 em todas. Eu também só tirei 8,33 em uma. Tchau. Então, prestem atenção. Tchau. Preste atenção lá, tá? Então, gente, nossa aula por hoje está acabando. Não tem tarefa. Não tem tarefa para essa semana. Não dá para corrigir as avaliativas da semana 1 ainda, porque tem aluno que não entregou, então não tem como corrigir, certo? Então, não dá para corrigir. Então, se tivesse terminado, eu ia fazer a correção. Como não entregaram, eu não vou corrigir, certo? Tem que lavar a louça, tá bom, professora? Tchau. Tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau. Amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.